Oi, crianças, boa tarde. Saudade de vocês. Nós vamos hoje fazer uma aula juntos, tá bom? Para a gente continuar aprendendo com Jesus. Antes de você, feche o seu olhinho para nós podermos agradecer a Deus pelo dia de hoje e por esse momento de aprendizado também. Feche o seu olhinho e fale com o Papai do Céu comigo. Depois que eu orar, repete, tá bom? Pai do céu, muito obrigada por mais esse dia de vida. Eu te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque hoje comemoramos a Páscoa, a vitória. Nós te louvamos, porque por causa disso, por causa da ressurreição de Jesus, nós temos a vida eterna. Obrigada, Senhor, por amor pela nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querida criança, agora nós vamos louvar a Deus com esse cântico que você já conhece, tá bom? Então todos vocês aí vão cantar junto para depois a gente entrar na história bíblica. Vamos lá? Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, vive em meu coração. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Muito bem. E nós sabemos o que é que Cristo fez por nós, né? Ele nos salvou. O grande amor de Deus, ele fez com que Jesus nos salvasse dos nossos pecados, nos desse o perdão, para nós podermos então ter a vida eterna. A nossa história de hoje, queridas, olha só como que acontece. Jesus, ele tinha voltado lá para a cidade de Jerusalém. Ele, como era judeu, ia comemorar a Páscoa juntamente com os seus discípulos lá na cidade de Jerusalém. E aí, quando ele estava naquela cidade, ele ficou numa sala, né? E nessa sala, ele estava junto com os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos que ele tinha escolhido. E ali eles iam tomar uma ceia juntos, seria a última ceia de Jesus. E Jesus ele começou a conversar com os seus discípulos e ele disse para eles que essa era a última ceia que eles iam juntos e que eles fizessem isso sempre em memória de Jesus, até que todos nós pudéssemos tomar essa ceia junto com ele de novo lá no céu. Então Jesus estava nessa mesa, os discípulos conversando com ele e em certo momento ele diz que um daqueles que estavam na mesa iria traí-lo. Logo, vários deles ficaram preocupados, ficaram inquietos, quem vai lhe trair, né? E havia um deles que iria trair, mas Jesus continuaram tomando a ceia. Judas se levantou e ele pegou uma bolsa e se despediu de Jesus e falou: vai e faz o que tem de fazer. Judas ia trair Jesus, era o discípulo que ia trair Jesus. Então, quando eles terminaram aquela refeição, Jesus levou seus discípulos até um jardim e nesse jardim ele queria que eles ficassem em oração, né? Então ele foi até aquele jardim com seus discípulos, vocês podem ver lá no fundinho, aqui ó,
tem alguns mais ao longe, né? E ele chamou 3 para que ficassem mais próximos dele e que ficassem orando com ele também. Jesus, ele sabia o que ia acontecer nas próximas horas, mas aqueles homens não sabiam ainda, eles não estavam entendendo direito o que Jesus estava falando para eles. E eles ficaram ali em oração por muitas horas. Jesus pediu para que eles ficassem orando, eles se cansavam, eles dormiam. Jesus voltava, pedia que eles continuassem em oração. E que essa oração de Jesus foi uma oração muito profunda, porque Jesus estava com muita tristeza no seu coração naquele momento, porque na verdade seria entregue, né, aos homens ruins, os soldados, e eles iam machucar muito Jesus, porque eles estavam acusando ele de coisas falsas. E ele estava lá chorando, até falou para Deus se fosse possível passar dele aquele cálice, se ele pudesse não fazer aquilo. Mas mesmo assim, sabendo que ia ser muito difícil, Jesus orou e disse: mas que seja a minha. Jesus era muito obediente a Deus. Ele amava a Deus e sabia que precisava ser feita a vontade de Deus, porque aquilo que ia acontecer seria de muita dor para Jesus, mas ele iria trazer a salvação para todos que crescem. Então ele orou assim, e terminando essa oração, ele voltou para junto dos seus discípulos, lá naquele jardim chamado Getsemane. O que aconteceu? Vejam essa cena aqui, não tem um homem colocando a mão no ombro de Jesus como se fosse dar um beijo nele? Esse era Judas. Judas chegou a senha, né? Quem é que eles tinham que prender? Judas combinou que ele chegasse, o homem que ele desse um beijo era o homem que deveria ser preso, que é Jesus. E ele chegou perto de Jesus. Veja só, foi lá para dar um beijo. E os guardas logo se aproximaram para prender Jesus e levar ele preso, né? Ele ser julgado. Então ele foi pego ali de surpresa. Os discípulos estão aqui atrás, ó, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Também eles tinham medo porque os soldados romanos eram muito perigosos, eles eram muito agressivos e eles estavam armados. Então aqueles homens prenderam Jesus, tiraram ele dali. Naquela noite, levaram ele para um tribunal, levaram ele para outro tribunal, cada um fazia uma acusação e Jesus, ele não brigava, uma ovelhinha mansa, ouvindo todas aquelas coisas, mas ele não falava nada. Ele foi como uma ovelhinha no matadouro. E depois da manhã, quando ele já estava bastante cansado, caiu essa coroa na cabeça dele, que era uma coroa de espinhos, né? Ele estava carregando uma cruz bem pesada de madeira, que era onde ele ia ser crucificado, né? Ele foi levado para uma montanha ali perto e o soldado prendeu Jesus naquela cruz, nas mãos e nos pés. E ele ficou ali por algumas horas, né? Debaixo do sol, as pessoas ali embaixo olhando para ele. Ele precisava ter feito isso, porque ele era o único, Jesus foi o único homem que nunca pecou, né? Para pagar pelos pecados de todas as pessoas, precisava ser um cordeirinho, sem mancha, sem defeito, saudável, puro. Esse era Jesus, né? Nosso Salvador era esse cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi para aquela cruz porque ele me ama e porque ele te ama também. E ele sabia que se aquilo acontecesse, os nossos pecados seriam perdoados. É o que nos perdoa. Enquanto Jesus estava naquela cruz, olhem só nessa cena, os homens importantes da religião dos judeus ficavam lá embaixo, rindo de Jesus, provocando ele. Os soldados também ficavam rindo, porque eles ainda não acreditavam em Jesus. Eles estavam achando que Jesus era a pessoa errada. E eles ficavam ali provocando, e Jesus foi ficando naquela cruz. Ele teve sede, ele teve dores, ele ficou ali por muito tempo, até que também tinham sido colocados à luz. Só que esses 2 homens, segundo a Bíblia nos conta, eles estavam ali porque eles eram homens maus, eles faziam coisas por causa justamente deles serem ladrões, bandidos. Um deles, vocês acreditam, crianças, que um deles
mesmo vendo todo aquele sofrimento, estando sofrendo também, porque os três estavam crucificados, um deles começou também a provocar Jesus porque não acreditava nele. Mas o outro bandido falou para ele ficar quieto, que ele não tinha vergonha de falar isso para Jesus, porque eles dois, o rapaz falou, nós merecemos estar aqui. Nós fizemos muitas coisas erradas, mas esse homem não fez nada de mal a ninguém. E aí ele virou para Jesus e falou, Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver no reino do Senhor. E naquele momento, mesmo com tanta dor, tão cansado, ele olhou para aquele homem e falou para ele que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Olha que bênção, Jesus gosta de cuidar daquele homem também. Né? E aí, antes que a tarde terminasse, os soldados foram até lá para ver se os três já estavam mortos e Jesus já tinha morrido. Jesus falou, a última palavra dele foi, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí Jesus descansou, não sofreu mais. Aí foi um homem, esse homem de barca, ele foi lá falar com o governador e pediu para poder retirar o corpo de Jesus ali daquela cruz e sepultá-lo. Ele tinha um lugar para colocar, que era de um outro homem chamado José de Arimateia. O José de Arimateia pediu para poder colocá-lo no sepulcro. E eles levaram o corpo de Jesus embrulhado num lençol branco. E ali naquela gruta, ó, nessa entradinha, eles colocaram Jesus. E depois eles colocaram o corpo de Jesus ali, eles fecharam aquele lugar com uma pedra muito, muito, muito pesada. E ficaram na porta guardando para que ninguém viesse tentar roubar o corpo de Jesus. Porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar e eles então queriam que isso não acontecesse. E colocaram os guardas ali para guardar por precaução. Isso aconteceu na sexta-feira. Sábado, todos estavam muito tristes, eu acredito, com tudo que tinha acontecido com o mestre deles, com o Salvador Jesus Cristo. Agora eles estavam muito tristes porque o Salvador não estava mais vivo. Eles muito chateados, muito tristes, todos ficaram nas suas casas. No domingo pela manhã, Maria Madalena e outras duas mulheres foram até lá naquele lugar onde eles colocaram o corpo de Jesus, para limpar o corpo dele e passar alguns perfumes para ungí-lo, né? Já que elas não tiveram tempo de fazer isso quando tiraram ele da cruz. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Quando elas chegaram lá, a pedra não estava mais fechando a entrada. A pedra tinha sido removida e era muitíssimo pesada. Quando elas entraram dentro daquela gruta, não viram o corpo de Jesus. Olhem aí, só estava a cama e um lençol, mas Jesus não estava mais ali. E ficaram pensando que alguém tinha roubado mesmo o corpo de Jesus. E elas ficaram agitadas, para onde levaram o nosso Salvador? Cadê o corpo de Jesus? Então apareceu um anjo para elas e o anjo disse, procurando em mortos, aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar. E as mulheres ficaram muitíssimo surpresas com a aparição daquele anjo e elas saíram imediatamente dali contentes e foram procurar os outros discípulos de Jesus para contar o que tinha acontecido. Jesus, então, ele ressuscitou e ele dali saiu daquele lugar onde ele estava deitado, mas agora ele saiu para se encontrar com os seus discípulos, já com o corpo dele glorificado, mas Jesus tinha sido ressuscitado por Deus, ou seja, ele voltou a ter vida. Né? Foi um milagre que Deus fez, ele vem. A morte não teve poder sobre Jesus, porque Jesus é Deus. E Jesus, ele disse para nós, crianças, que ele veio para que nós tenhamos vida. E é para a gente ter vida em abundância, muita vida, vida boa, vida saudável, vida feliz. Então, nós não devemos ficar tristes com o que aconteceu com Jesus por causa da crucificação,
No domingo, o Senhor Deus, o nosso Deus, com todo o seu poder, ressuscitou Jesus, ele voltou a ter vida. E Jesus nos disse o seguinte, crianças, olha que maravilha essa promessa de Jesus para nós, que assim como ele ressuscitou, todos nós que cremos nele e temos ele como nosso Salvador, também no céu, morando eternamente. Então nós ficamos felizes porque no domingo ninguém mais ficou triste, todos ficaram felizes porque Jesus tinha ressuscitado. A nossa Páscoa, crianças, é feliz porque o nosso Rei, Jesus, ressuscitou. Ele venceu a morte para que nós tenhamos a vida eterna. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, querida criança, seus papais, toda a sua família, e que você possa crer nesse Jesus que é o teu melhor amigo, que te salvou das trevas, te levou para um lugar de luz, apenas que você o obedeça, que faça as coisas que ele faz, que você não faça o mal a ninguém, e que toda vez que você cometer algum pecado, algum erro, você peça perdão a ele, porque ele, como teu Salvador, fez aquele sacrifício na cruz, porque só o sangue dele poderia te salvar. Então, quando você pede perdão a Deus, ele te perdoa de verdade. Feliz Páscoa para você, querido. Feliz Páscoa para todos. Que Deus nos abençoe com essa linda história de amor de Deus por mim e por você também. Um abençoe e te dê uma ótima semana. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz e nos dar a salvação. Nós te louvamos porque esse é o melhor presente que nós podemos ganhar na Páscoa. Nós não estamos esperando ovinhos de chocolate. Sabemos que a Páscoa é uma comemoração de vida, vida que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. Obrigada, Senhor, essa gratidão e a nossa alegria. Continua, Senhor, cuidando desses pequeninos e das suas famílias e nos livre de todo o mal. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.